Olá, seja muito bem-vindo ao nosso caderno de lei seca esquematizado, organizado e estruturado, para que você possa aí se preparar da melhor forma e garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Adriana Freire, eu sou mentora de OAB, um dia fui OABeira, sou professora, palestrante e advogada. Trabalho com provas de exame de ordem há 15 anos e durante todo esse processo, tanto acompanhando mais de 40 mil alunos pelas plataformas online, acompanhando também mais de 1.000 alunos no presencial, eu pude observar, perceber e inclusive experimentar pela minha própria experiência que a lei seca é a base da sua aprovação. Porém, nós temos um problema para enfrentar. Muito provavelmente você tem uma história parecida com a minha. Durante a faculdade, o período de faculdade, eu não tinha muito hábito de fazer leitura de lei seca. Na verdade, os próprios professores não faziam muito essa orientação. Eu ia para a aula, eles colocavam os slides, citavam um artigo ou outro, mas fazer o estudo aprofundado da legislação, não. Geralmente a gente estudava com material reduzido, PDFs, a gente pegava os slides, anotava nos cadernos, e o estudo mesmo aprofundado, a leitura, o conhecimento técnico ficou a desejar. E aí o que é que acontece? Quando a gente se depara com a prova do exame de ordem, a gente identifica que mais de 90% dessas questões, elas são fundamentadas na própria lei. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Mas é muito importante que você saiba que a preparação para a prova ela é curta. A gente tem aí uma média de 3 a 4 meses de um exame para o outro. Além disso, geralmente você trabalha, estuda, tem filho, tem uma vida corrida. Hoje quase a gente não tem tempo. Então, o que é que a gente precisa? Estruturar a preparação da melhor forma que a gente puder. E, gente, não há outro caminho. A base, a raiz, a matriz, tudo vem da lei seca. É só você parar e pensar. Você vai se tornar um defensor da legislação. É você que vai buscar o direito do seu cliente. Você está sendo avaliado para identificar se você tem conhecimento técnico. Inevitavelmente, a banca vai querer que você conheça os artigos. Mas olha só, lembra que eu falei para você que lá atrás, lá na faculdade, a gente não tinha esse hábito? Um outro hábito que a gente também não tinha era de treinar questões de OAB. Um outro hábito que a gente também não tinha é de estudar várias matérias ao mesmo tempo. Um outro hábito que a gente não tinha era de estudar esperando vir qualquer tema, ou treinar simulados esperando vir qualquer tema, assim como acontece na prova da OAB. Não, lá na faculdade, o que é que a gente fazia? A gente só estudava o conteúdo que o professor estava dando naquele semestre e que tinha dado muitas vezes em sala de aula. Então, quando a gente se depara com o exame de ordem, é tudo muito assustador. Por quê? Porque foge totalmente. Do controle do que você estava acostumado. Geralmente você não treina simulados, as faculdades trabalham provas como o ENAD, trazendo uma abordagem, um perfil diferente. A prova da OAB ela trabalha mais com um perfil de banca de concurso. Então você precisa entender e principalmente não se desesperar que muitas vezes a dificuldade que você tem num conteúdo para essa prova não quer dizer que você não saiba do conteúdo. Muitas vezes o que te falta é esse conhecimento técnico. Eu vejo muita gente fazer videoaula, ler materiais, fazer resumos, mapas mentais, e quando chega na hora das questões não consegue performar. Por quê? Porque a base não foi feita. E aí o que é que acontece? As grandes objeções para o estudo de lei seca, ela vem justamente por falta desse conhecimento. E eu senti isso na pele. Então, desde sempre, quem entra na minha mentoria, eu faço mentoria individual, eu não sei se você sabe, mas quem entra já entra praticando um simulado e a primeira estratégia que a gente usa para que esse aluno ele consiga fazer uma pontuação
É por meio de lei seca, gente, porque é o único que a gente consegue, em pouco tempo, avançar muito. Porque eu acredito no valor da videoaula, mas eu acredito para aquele aluno que está muito tempo sem estudar, aquele aluno que tem dificuldade de ler. Então, a gente precisa lembrar que o nosso cérebro, ele é diverso. Então, tem gente que é mais visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo, tem gente que tem TDAH, não consegue se concentrar na leitura, volta rápido. Então, a videoaula ele consegue acelerar. Então, você precisa identificar qual o seu perfil, criar a sua metodologia e fazer o seu estudo da melhor forma. Se você sente dificuldade no que priorizar, como fazer, eu tenho um curso chamado Segredo da Aprovação que eu digo tudo para vocês. Eu falo quais são os fundamentos da FGV, como funciona a prova, como você faz uma avaliação de rendimento, tem aula de português, interpretações de questões da FGV. É um curso que vai te entregar um GPS daquilo que você precisa fazer. Tem questões, tem a identificação, dos artigos, mas não está como nesse material, todo esquematizado, ele só está fazendo a identificação do artigo pura e simplesmente para que o aluno faça a leitura, tá certo? Mas a razão de ser a base, a fundamentação das questões que a FGV quer, você vai encontrar na lei. E aí, além de todas essas dificuldades que eu já trouxe para você, o que é que acontece? A gente que trabalha com prova analisa todas as provas que acontecem. Então, quando vocês entram num curso ou compram um material como o meu, vocês já vão receber o material lapidado. A gente recebe ele bruto, a gente lapida e te entrega da melhor forma possível. Então, aqui você já não recebe todos os conteúdos. Você recebe os conteúdos que são recorrentes, aqueles que a FGV mais gosta de cobrar. Só que qual a diferença desse material para o material dos demais, mentores, professores e que existe no mercado? Geralmente, os professores, eles mencionam os artigos, mencionam os temas, indicam as questões para você treinar, mas não te ajuda a entender essa lei. Foi por isso que eu fiz esse material, porque todas as vezes que eu mandava o aluno fazer a leitura da lei seca na minha mentoria, eu percebia que quem não fazia não avançava e quem fazia avançava muito rápido. Então, eu comecei a acompanhar tempo, comecei a acompanhar rendimento e posso garantir a você, não tem para onde correr. Quanto mais lei seca você fizer, ou melhor, fizer não, quanto mais lei seca você estudar, quanto mais questões você treinar após essa lei seca, maior será a tua performance, tá? Então, mesmo você, se tiver sem estudar muito tempo, ou você que estiver no nono período, ou você que já está fazendo em prova, mas aí não consegue fazer os 40 pontos, eu sempre falo. O aluno que não consegue fazer os 40 e fica ali de 37, 38, 39, pode perguntar. Muito provavelmente ele é um aluno que não estuda para as questões, não treina questões, tá certo? Então, primeiramente, eu quero me colocar à sua disposição. Se você precisar de um guia de estudos que te oriente, existe esse curso. Se você quiser, pode falar comigo, eu te mando o link. Se você quiser estudar com acompanhamento individual na minha mentoria, que é uma mentoria que eu seguro na mão do aluno, ela é totalmente individualizada. Você pode vir também falar comigo, mas, sobretudo, se você pegar esse material aqui, se você treinar questões e usar os simulados que eu deixei como bônus para poder ir testar o teu conhecimento, se você fizer isso com responsabilidade, com qualidade, você vai conseguir ter um excelente rendimento em prova, tá? Então, deixa eu te mostrar como é que você vai fazer. No teu material, eu não sei se você vai querer olhar ele no formato digital ou vai imprimir. O meu está impresso aqui, então eu vou fazer a leitura do primeiro artigo para você entender qual é a proposta, tá? Então, aqui, ó, no estatuto, que é o primeiro caderno que você tem aí no seu material estratégico e esquematizado, eu sempre vou deixar aqui para vocês uma frase, um tema referência, tá? Para que vocês leiam, sempre leiam, porque embora seja do direito, ela está voltada para uma reflexão aí, para que você possa realmente enxergar um propósito naquilo que você está fazendo. Então, olha só. Aqui, assim que você pega o material, o que é que você vai identificar? Vai identificar aqui, ó, artigo primeiro do Estatuto,
atividades privativas da advocacia. E vai vir uma observação. Este artigo foi cobrado 10 vezes. Sempre olha para essa observação. Quanto mais cobrado ele foi, mais você precisa saber. E aí, aqui existe o texto literal, que diz o seguinte: artigo 1º. São atividades privativas da advocacia. Primeiro, a postulação a órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Segundo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Parágrafo 1º. Habeas corpus não é atividade privativa. Parágrafo 2º do inciso 2º. Registro de atos societários exige visto de advogado. E terceiro, é vedada a divulgação da advocacia em outra atividade. Então, observe, o primeiro artigo ele é curto, direto ao ponto, tá? E fala sobre a atividade privativa da advocacia. E aí, o que é que eu fiz aqui nesse material? Em cada frase dessa, eu já comento. Então, observe que ele tem dois tipos de comentário. Tem o artigo que já vem comentário, e logo abaixo tem o resumo do comentário, que eu chamo de comentário simplificado. Então, aqui já é uma observação. Se você está lendo o artigo na íntegra e você já está vendo os comentários, você não precisa fazer a leitura do comentário simplificado. E, gente, uma coisa que eu faço questão de dizer para vocês. Esse material é muito bom. É tão bom que depois dá para você dar aula. Só que você precisa ter um cuidado muito grande. Porque se você for fazer a próxima prova, os prazos são curtos. Então, para você otimizar seu tempo, você tem que perceber o que é que, por exemplo, tem artigo que é mais fácil de entender. Então, você não precisa estar repetindo, esmiuçando. Foque em repetir e esmiuçar aquilo que você não sabe. Aquilo que você sabe, você pode ir direto ao ponto. Então, neste artigo aqui, observe que eu fiz uma leitura sem os comentários. Ele estava simples, porém ele não trazia as exceções. E aí aqui eu venho comentando para que você fique atento. Olha como os artigos mudam. Vamos voltar para fazer a leitura novamente. Artigo 1º. São atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, a postulação a órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Aí aqui a gente não tem o que comentar. Segundo, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Beleza. Parágrafo 1º, habeas corpus não é atividade privativa. E aí eu já entro com um comentário aqui, ó. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus é, com ou sem advogado, né? Segundo, registro de atos societários exige visto do advogado. Aí eu entro com um comentário aqui. Contratos sociais e demais atos constitutivos de pessoas jurídicas precisam ser visados por advogado sob pena de nulidade. Então, precisa aí do visto do advogado. Terceiro, é vedada a divulgação da advocacia com outra atividade. E aí eu já comento aqui, gente, não pode, por exemplo, anunciar advocacia e contabilidade ou advocacia e coaching. Isso é proibido. Ou seja, a gente já vem comentando e trazendo exemplos práticos dentro do próprio artigo. Só que se você não entender, logo abaixo tem assim, ó, comentário simplificado. Aí é um comentário que é estruturado. Então, vem aqui, ó. Atividades privativas do advogado. O que é isso? Peticionar em juízo, exceto habeas corpus e causa de valores de até 20 salários mínimos nos juizados especiais, não é obrigatório o advogado. Ponto 2, prestar consultoria jurídica. E ponto 3, atuar como assessor jurídico ou diretor jurídico. Isso é atividade privativa do advogado. Habeas corpus pode ser feito por qualquer pessoa porque é uma garantia constitucional. Está previsto no artigo 5º. Então, até o analfabeto, ele pode colocar, uma vez caiu isso em prova. E muitos alunos erraram. Por quê? Porque eles entendiam que uma vez que o analfabeto não sabia escrever, eles não podiam impetrar. Mas não, mesmo que ele seja advogado, ele pode sim fazer a impetração do habeas corpus, tá? Aí aqui, atos societários sem visto de advogados são nulos. Registros em junta comercial ou cartório exige assinatura de advogado com o número da OAB, mas existe uma exceção. As microempresas e empresas de pequeno porte dispensa visto, conforme o DREI, que é a direção
Eu esqueci agora o que é essa abreviação, tá? Depois vocês olham aqui, porque na verdade eu não esqueci, mas tá falhando a mente do significado. A transformação do tipo costuma exigir visto por equiparar à Constituição. Olha só. O registro de junta comercial ou cartório vai sempre exigir o advogado, porque ele precisa colocar lá o OAB em número. Mas tem uma exceção. Toda vez que a empresa for de pequeno porte ou a empresa for microempresa, isso é dispensado, tá? Existe também a vedação à publicidade conjunta. Então, isso visa proteger a dignidade da advocacia. Logo, não pode fazer cartão de visita, como, por exemplo, aquilo que eu já tinha dito, né? Advogado e despachante, advogado e coach, advogado e contabilidade. Veja, repetimos aqui duas vezes. Aí, bora lá seguir. Exemplos práticos. João quer impetrar habeas corpus para liberar o irmão. Ele não é advogado. Pode. Aí a grande questão aqui habeas corpus é exceção, não precisa de advogado. Contrato social sem visto. Aí, exemplos. Um exemplo prático que ele trouxe aqui. Uma empresa limitada apresentou o contrato sem visto. Isso pode ser deferido ou foi indeferido? Aí a resposta é indeferido. Por quê? Porque a exceção é só para microempresa, que eu já repeti, né? A limitada ela não tem essa exceção, então ela teria que ter o visto. Escritório anuncia advogado, advocacia, contabilidade e despachante. Pode? É legal? Não, é ilegal, porque não pode estar associado. É vedada a divulgação conjunta com outras atividades. Aí agora bora lá. Como a FGV cobra na OAB? Ela sempre vai cobrar a diferença entre atividade privativa e não privativa. Então, a FGV gosta de inserir a impetração de habeas corpus como alternativa errada. Tenta induzir que precisa ser advogado. Juizados especiais que aceitam até causas de 20 salários mínimos, a banca explora sempre o jus postulandi. Atenção com as exceções. Atos societários sem assinatura de advogado. A questão geralmente pergunta se o ato é válido ou inválido. A resposta correta será sempre nulo, né? Porque o artigo primeiro garante aí uma exceção para as empresas de pequeno porte. Olha quantas vezes eu já repeti aqui, tá? E aí, por último, a gente tem estratégia para acertar a questão. Regra prática. Se é para ir ao judiciário ou dar parecer jurídico, precisa de advogado. Frase para memorização. Só advogado postula e assina. HC é qualquer pessoa. Juizados especiais, até 20 salários, dispensa advogado. ME e EPP, dispensa visto. Evite o erro clássico. Habeas corpus não é petição judicial comum, ela é uma exceção. Me diga se caísse a questão disso aqui, se você não ia acertar. E aí, por último, gente, depois que vocês fizerem isso, então eu falei sobre o quê? Atividade privativa da advocacia. Então, qual é a orientação? Você vai pegar o aplicativo ou do GRAM, ou a B de Bolso, ou qualquer aplicativo que faça questões de forma gratuita, você não precisa pagar. Tem muitos aplicativos por aí que faz. Você pode usar o que concurso? Você vai lá, questões, OAB, FGV, e você vai botar atividade de advocacia para treinar questões. Eu garanto a você que você vai acertar a questão. Aí você acerta a questão, passa para outro tema e assim sucessivamente. Quando você quiser revisar, que chegar no período de revisar, que eu sempre indico que revisem, você vai voltar nos conteúdos. Só que dessa vez você não vai fazer mais a leitura toda, até porque você já está treinando questões. Você vai encontrar, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas é só olhar no material de vocês. Vocês vão encontrar aqui, ó, um quadro, não sei se está vendo, um quadrozinho que eu coloquei assim, resumo para revisão rápida. Então, tem aqui elemento que está separando da regra. Então, eu coloquei atividade privativa é o quê? Postulação em juízo, consultoria, assessoria e direção. A atividade privativa ou postulação de juízo, consultoria, assessoria e direção.
Habeas corpus não é atividade privativa. Atos societários, visto obrigatório, nome e OAB, sob pena de nulidade. Observação, dispensa para ME e EPP. Divulgação com outra atividade. Pode? Não, é vedado. Então, observe que a gente fez uma leitura de uma página inteira, mas o conteúdo ele se repetiu. Então, eu estou trazendo isso aqui para explicar para vocês. Aquele material, quando eu coloquei os artigos, eu ia colocar só os comentários. Mas alguns alunos questionaram ainda algumas coisas, então eu fiz um comentário mais simplificado, mas trazendo mais exemplos. Depois eu deixei exemplos, depois eu mostrei como a FGV cobra, depois eu trouxe estratégia para você acertar a questão. E aí isso acaba ficando repetindo, repetindo. Só nessa aulinha aqui, se você for treinar questões, você vai repetir. E ainda tem o quadro de resumo para você revisar. Gente, o que é que acontece? Faça isso com todas as disciplinas que estão previstas. Quando você for treinar, que pegar um tema mais complexo que você não entender, aí vale a pena você fazer a consulta a alguma parte da videoaula, mas fazendo essa consulta como se fosse, como é que eu posso dizer, uma biblioteca digital, como se você tivesse acesso a consultar só aquele tema, porque eu assisti muita videoaula e eu particularmente gosto, né? Eu acho que me deixa mais próximo ao ambiente de faculdade, eu gosto. O problema é que entre gostar e garantir a aprovação, existe aí algo que você precisa decidir. Porque todas as vezes que a gente pensa em OAB, até por causa do número de reprovados, a gente sempre quer fazer o nosso melhor. O problema é que se você não tiver uma estratégia clara, esse melhor é muita coisa e você nunca vai se sentir pronto para fazer a prova. Então, a prova da OAB é uma prova que a gente precisa ir de forma imperfeita mesmo, sabe? É melhor um imperfeito feito do que o perfeito não feito. E hoje o maior desafio do aluno que faz a videoaula é muitas vezes ele querer fazer a lei seca, fazer o treino de questões, fazer o simulado, porque ele já está cansado. Ele já se debruçou em muitas horas, estudando videoaulas. Só que quando o professor ministra a videoaula, ele vai dar um exemplo, ele vai contar uma piada, ele vai contar um contexto, ele vai fazer como lá na faculdade. E aí, se você fica só com isso, na hora da aula você não vai ter dúvida nenhuma, você vai entender tudo. Mas quando você for treinar questões, você vai ter dificuldade para acertar, tá certo? Então, faça o estudo desse material. Fez lá o tema, atividade da advocacia, concluiu, treina questões. Vai para direito dos advogados. Concluiu, treina questões. Aí você vai estar treinando questões de todos os temas. Depois muda a matéria. E aí, quando você tiver estudado umas 3 disciplinas, faz um simulado e já faz um teste de quanto você está performando. Olhou seu simulado, verifique quais disciplinas importantes você não pontuou bem. Aí você vem no material, foca essas umas 3 novas disciplinas, faz a mesma coisa, faz o simulado. Fez o simulado, analisa o que você melhorou, o que você não melhorou. Se fez questões, de alguma matéria que não conseguiu performar, você não insista nessa matéria, vá para as outras opções. Tem aluno que, por exemplo, penal, são 6 questões. Aí tem aluno que lê o material e acerta 2, 3 questões, não fica satisfeito, quer fazer de novo. Só que penal é um conteúdo grande, complexo e que a própria FGV já falou que o rendimento médio é de 36%. Se a gente tem 6 questões, a grande maioria não consegue acertar nem 3 questões. Se você consegue fazer esse número de questões, é melhor agora você mudar para uma outra matéria que você geralmente zera, como tributário, como empresarial, para você fazer pontos nessa matéria. E aí você ir distribuindo essa quantidade de pontos dentro da sua prova, porque a prova da OAB não é sobre quem gabarita, é sobre quem não zera. Se você for observar, às vezes o que mais faz o aluno reprovar é que ele escolhe a matéria que ele quer estudar, ele estuda muito essas matérias, ele tira até uma nota boa nessas matérias, só que as outras matérias que ele não estudou ficam zeradas. E aí os pontos que ele fez não são suficientes para compensar as matérias que não foram estudadas.
Isso não é nada estratégico, eu não indico isso para você. Então, siga esse roteiro que eu estou falando aqui. Se não entendeu alguma coisa, me mande mensagem que eu vou responder para você. Vamos juntos até a sua aprovação. Não tem erro. Se preocupe em aprender, se preocupe em ser bom, se preocupe em ser boa, porque o mercado sempre acolhe aquele que é bom. Quando você for estudar, estude para aprender e a aprovação vai ser uma mera consequência. Se você estudar só para acertar questões, você até pode passar na prova da OAB, mas você vai sentir uma dificuldade muito grande de levar o seu projeto a sério, principalmente trazer ganhos para ele, se você não estiver preparada tecnicamente, tá bom? Um beijo para você, obrigada pela confiança e vamos juntos rumo à sua aprovação.